Então, nós vamos ter hoje aula sobre arranjos simples e eu vou já mostrar a diferença para combinação. Então, primeira coisa, o que a gente viu em permutação? São dados 5 elementos e eu vou trabalhar com os 5 elementos. Então, eu vou acrescentar ou vou tirar alguém? Não, eu só vou trocar a ordem. Então, ele me fala assim, tenho 5 pessoas, quais são as chances de eu montar um grupo com essas 5 pessoas? 5, 4, 3, 2, 1. Tenho 5 pessoas, quais são as chances delas chegarem nos 5 primeiros lugares? 5, 4, 3, 2, 1. Então, o número de pessoas, ou o número que é dado, é igual ao que é pedido. Hoje nós vamos trabalhar com arranjo. Arranjo já é diferente. Eu vou dar 5 pessoas e vou querer trabalhar com 3. Então, o N e o P, que é o que a gente vai ver hoje, o número que é dado com o que eu vou trabalhar, eles não são iguais. Aí vem qual a diferença entre arranjo e combinação? Em arranjo, importa a ordem. Combinação não importa. A gente vai falar de combinação amanhã, mas só para vocês terem uma ideia. Se eu falasse, gente, eu tenho 5 pessoas, qual a possibilidade numa corrida das 3 primeiras chegarem nos 3 primeiros lugares? Tá. Eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar. Quantas podem chegar no primeiro lugar? Eu tenho 5. E no segundo lugar? Se uma já chegou em primeiro, 4. Se uma já chegou em segundo, 3. Isso para a gente, 5, 4, 3 vai dar 60. Isso é um arranjo. Por quê? Porque importa a ordem. Quem chegou em primeiro e quem chegou em segundo não é a mesma coisa, tá? Então, eu posso falar assim, chegar em primeiro ou em segundo lugar é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, existe aqui uma fórmula, que é essa aqui. N fatorial, N menos P, que é a fórmula de arranjo. Arranjo simples porque não tem repetição, tá? Depois a gente vai falar da repetição. Quantas pessoas eu tinha que eu podia escolher? 5 pessoas. 5, que é o N, menos P. Com quantas eu quero trabalhar? Eu quero a ordem de chegada das 3 primeiras pessoas. Então, eu vou resolver 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Vai dar 5, 4, 3, 2. Cortei o 2 com 2, isso vai dar 60, que a gente já tinha visto aqui. Então, alguns exercícios, vocês vão perceber que a gente pode resolver assim, que às vezes fica até mais fácil o raciocínio. Outros a gente já vai aplicar a fórmula para ir treinando. Professora, e se fosse o exercício falando, tenho 5 pessoas, eu quero formar grupos de 3 pessoas. Tá. Dentro de um grupo, importa a ordem? José, Maria e João, ou João, Maria e José. Importa a ordem
se eu trocar os elementos no grupo? Não. Se não importa a ordem, eu falo que eu estou trabalhando com combinação. Então, aqui no arranjo, importa a ordem. Quando eu estou trabalhando com combinação, não importa a ordem. Quais são geralmente os exercícios que aparecem de combinação? Não são muitos, porque, como não importa a ordem, eles são mais ou menos fixos. São os grupos, quando eu tenho que formar um grupo, então, de 10 pessoas, eu quero formar um grupo com 5 pessoas, combinação. Se eu tiver operação de matemática, eu vou estar falando da multiplicação. Por quê? Porque na multiplicação não importa a ordem dos elementos. Tenho 5 números, quero multiplicar 3. Importa a ordem? Não. Eu escolhendo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Como eu vou multiplicar, não importa a ordem. Adição também pode entrar, tá? Importa a ordem? Vários, tem muito exemplo aí para vocês. Até agora, tudo bem? Sim, Pro. Vocês ainda estão aí? Que bom. Vamos lá. Na sexta-feira eu estava dando aula, de repente eu comecei a ouvir o pessoal do nono. Gente, cadê a professora? E eu vendo todo mundo, as fotinhos, né? Cadê a professora? A professora sumiu. Caiu minha internet e não voltou. Mas eu estava dando aula normal, então eu nunca sei se eu estou dando aula só para foto ou se tem alguém por detrás, sabe? Então é uma sensação meio. Por isso, de vez em quando eu pergunto para vocês se vocês estão aí, se está tudo bem, se vocês estão felizes. É muito bom poder ter respostas. Então vamos lá. Como a gente vai trabalhar com arranjo simples? Vamos ver. Nós estamos na página 451. O capítulo é o 13, tá? Nós vamos para exercícios conceituais. Então, vamos lembrar. Que fórmula que a gente utiliza em arranjo? Arranjo de N em relação a P, isso aqui vai ser N fatorial, N menos P fatorial. Essa é a minha fórmula de arranjo simples. Voltando, por que arranjo simples? Porque não tem repetição, tá? Quando vai ter repetição? Quando eu falar para vocês, eu tenho 3 cores e quero formar uma bandeira com 7 cores. Então, eu vou ter que repetir alguma cor, tá? Então, nesse caso, vai ser com repetição. Então, vamos lá ver um exercício. Exercício 1. A solução da equação A, N, 3, 4, A, N, 2. Legal ter aparecido esse exercício, porque foi um dos casos de fatorial que a gente não chegou a ver, que é quando envolve letras. Tá. N por 3. Vamos ver. Arranjo de N por 3. Vai ficar N fatorial sobre N menos 3 fatorial, igual a 4, N por 2. N fatorial, N menos 2 fatorial. Como eu vou resolver isso? Tá. Primeira coisa, aqui tem N, aqui tem N fatorial. Já posso cortar. Colocando N menos 2 fatorial para cá. E aqui 4, N menos 3 fatorial. Multipliquei em cruz.
Então, o N eu já cortei, passei o N menos 3 para cá, N menos 2 para lá. Para poder cortar fatorial, eu preciso ter ele igualzinho dos dois lados. Então, um dos dois eu vou ter que mexer. Eu sempre vou mexer no maior, porque fatorial eu tenho que ir diminuindo de 1 em 1. Quem é o maior? N menos 2 ou N menos 3? O que vocês acham? N menos 3. Tá. Se de N menos 3 eu tirar 1, vai para quanto? N menos 4. Eu vou chegar em N menos 2? Não. E se de N menos 2 eu tirar 1, vai dar quanto? Menos 3. Então, o maior é N menos 2. Entendi. Não se esqueçam que eu estou trabalhando com números negativos. Quanto mais próximo do zero, maior ele é. Então, vai ficar N menos 2. Vou tirar 1. N menos 3. Dou uma parada, é igual a 4, N menos 3. Tenho N menos 3 dos dois lados, posso cortar. Ficou N menos 2 igual a 4, N vai ser igual a 6, que é a alternativa D. Dúvida? Um pouco, professora, eu não entendi muito bem por que foi de N menos 2, foi para N menos 3 ainda. Tá, vamos pensar. Qual é o significado para a gente de fatorial? Lembram quando a gente estudou lá? 3 fatorial. Vocês estão enxergando aqui? Sim, pro. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 120. Tá. Quando eu tenho uma divisão, quando eu tenho 7 fatorial sobre 6 fatorial, o que a gente faz? Pega o maior para chegar no menor. O maior é 7. Então, 7 tira 1, 6. Posso cortar e vai dar 7. A mesma coisa funciona com letras. Se eu falasse para vocês, eu quero simplificar N mais 1 fatorial sobre N fatorial. Quem é maior? N mais 1 ou N? N mais N 1. mais 1, certo? Sim. N mais 1 vezes, tira 1 daqui. Quando eu tirar 1, só vai ficar N. Já cheguei no que eu tenho aqui embaixo? Dou uma paradinha e posso cortar. Simplificando isso, dá N mais 1. Então, imaginem assim. Se eu tivesse N mais 2, N mais 3 fatorial, sobre N mais 1 fatorial. Eu tenho que diminuir o de cima até chegar no de baixo. Então, vai ficar N mais 3, tira 1. N mais 2, ainda não cheguei no de baixo. N mais 1. Cheguei para... Aí eu posso cortar esse com esse. Sobrou o quê? N vezes N, N ao quadrado, 2N, mais 3N, 2N mais 3N mais 6. Que seria N ao quadrado mais 5N mais 6.
Então, o que que eu fiz? Eu tinha variáveis no fatorial com letras, tá? Tinha variáveis, claro que é com letra. Eu tinha n mais 3 e n mais 1. Para poder simplificar, eu tive que ver quem era o maior. O maior, mais 3 ou mais 1? Mais 3. Então, eu vou diminuir o mais 3 até chegar em mais 1. Eu vou subtraindo. Então, mais 3, mais 2, mais 1. Cheguei no de baixo, parei. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Não? E no negativo? Pois é, no negativo, o nosso problema é esse. Eu tenho n menos 2 e n menos 4. Eu preciso ver quem é maior. Então, gente, analisem. Eu tenho menos 2 e menos 4. O maior é quem está mais próximo do zero. É menos 2. Então, eu vou mexer no menos 2. Então, o que eu vou fazer? N menos 2, tira 1. N menos 3, tira 1. N menos 4. Cheguei no de baixo. Posso cortar. Aí eu faço a distributiva. No nosso caso aqui, o que que aconteceu? No nosso caso, a gente tinha, quando eu tenho um de cada lado, é como se eu tivesse divisão, porque se eu passar, eu vou passar dividindo. Então, eu chego, quando eu tenho uma equação, eu tenho que chegar no mesmo fatorial dos dois lados para poder cortar. Então, aqui eu tinha n menos 2 e aqui eu tinha n menos 3. Quem era o maior? N menos 2. Tira 1, n menos 3. Parei. Aí eu fiquei com n menos 3 os dois lados. Cortei, daqui sobrou n menos 2, daqui sobrou 4. Vê se agora melhorou. Agora eu entendi, Pro, porque é menos dá mais. Eu tava fazendo, tipo, n menos 2 mais 1, porque é igual, tipo, tira 1 pra mim era, sabe? Aí teria que ficar menos 1, não menos 3. Ah, agora eu entendi. Entendi. Gente, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? Tá. Então, vamos para o exercício 2. Já baguncei bem a lousa, né? Posso ir para o 2? Pode. Tá. Exercício 2. Ele diz assim: para concorrer à eleição a diretor e a vice-diretor de uma escola, há 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo de vice. Quantas são as possibilidades de ocupação dos cargos de diretor e vice-diretor? Primeiro, eu preciso ver se importa a ordem. É a mesma coisa ser diretor ou vice-diretor? O que vocês acham? Não. Não? Se não é a mesma coisa, importa a ordem, tá? É assim que eu vejo. Ah, eu tenho primeiro e segundo lugar. É a mesma coisa chegar em primeiro e segundo? Não. Se não é a mesma coisa, importa a ordem. Quantos elementos eu tenho? São 8 candidatos. Eu vou trabalhar com quantos? Com 2. Diretor e vice. Então, não é permutação. Para ser permutação, os dois números têm que ser iguais. Eu tenho 8 pessoas e vou trabalhar com as 8. Aqui não. Aqui eu tenho um arranjo onde eu tenho 8 candidatos para trabalhar 2 a 2. Qual é a minha fórmula? 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. É sempre esse e embaixo esse menos esse. 8 fatorial sobre 8 menos 2, 6. É aqui que já começa a utilizar toda aquela parte que eu falei para vocês de fatorial, que é quando a gente vai aplicar uma ferramenta. E é aqui que eu estou aplicando, tá? 8, 7, 6. Cortou 56 possibilidades. Alternativa D.
Dúvida? Não. Vamos ver exercício 3. Em uma sala, há 5 cadeiras e 7 pessoas. De quantos modos diferentes pode-se organizar 5 das 7 pessoas nas 5 cadeiras? Então, eu tenho um arranjo de 7 pessoas para 5 cadeiras. Vai ficar 7 fatorial, 7 menos 5 fatorial. 7 menos 5, 2. Então, vai ficar 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cheguei no de baixo, cancela. Multiplicando vai dar 2.520, que é a alternativa D também. Ele gosta da D. Dúvida? Não. Pro, por que deu 2 embaixo? Aqui? É. Isso. Da fórmula, 7 fatorial, na parte de baixo é esse menos esse. 7 menos 5, 2. É menos. Eu achei que era um vezes aí na lousa, por isso. É menos. Menos, gente. Tá? Beleza, Pro. Exercício 4. Uma prova de atletismo é disputada por 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Os resultados possíveis para a prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações, são em número de. Gente, quando vem essa palavrinha para gente, pelo menos um, é uma catástrofe, tá? Por quê? Pelo menos um pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Se são 4 brasileiros, eu vou trabalhar com quais? Ou tenho 2 opções. A primeira eu não aconselho. A primeira é fazer o estudo para cada um desses casos, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, e somar. E qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é trabalhar com o que eu não posso. Como assim? Qual a possibilidade de, nas 3 primeiras colocações, qual a possibilidade de não sair nenhum brasileiro? Então, é com isso que eu vou fazer. Oi? Não, é que eu achei que era falar quais possibilidades eram. Então, imagine o seguinte: são 9 atletas, né? 9 atletas. Desses atletas, eu tenho 4 brasileiros. Tá. Primeiro, qual a possibilidade total que eu tenho de 9 atletas para chegar em 3 nas primeiras colocações? Qual a possibilidade, qual o arranjo que eu tenho que calcular para as 3 primeiras colocações? 9, 3 a 3. Vai ficar 9 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Isso vai dar 9, 8, 7, 6. Sobre 6. Cortou? Essa conta vai me dar 504. Tá, 504 é o total. Então, qual a possibilidade de eu ter 9 atletas e escolher 3? 504. Tá. Qual a possibilidade de ser pelo menos um brasileiro? Tá, eu vou fazer ao contrário. Qual a possibilidade de não ter nenhum? Não ter nenhum
brasileiro. Vai ser um arranjo. Tenho 9 atletas, são 4 brasileiros, é um arranjo de 9. Quantos? Continuar sendo 9, gente? O total? Não, vai ficar 5. Vão ficar quantos? 5. Qual o arranjo, a possibilidade de eu ter 5 atletas para chegarem nos 3 primeiros lugares? 5 menos 3. Aqui vai dar 5, 4, 3, 2. Cortou? Aqui vai dar 60. Que conta vocês acham que eu tenho que fazer agora? Um menos o outro? Oi? Um menos o outro? Por que um menos o outro? Porque é o número de possibilidades total menos o número de não possibilidades. Isso. Se eu falar para vocês, o total é 504. Tá. Então, o total de possibilidades é 504. Menos, se eu tirar, que arranjo eu fiz aqui? Quais são essas possibilidades? De não ter nenhum brasileiro. Tá. Se eu tirar as possibilidades de não ter nenhum brasileiro, o que vai sobrar? A possibilidade de ter 1, 2 ou 3 brasileiros ocupando os 3 primeiros lugares. Então, a gente trabalha com o processo ao contrário. Aqui, 504 menos 60 dá 444, que é a alternativa B. A gente trabalha com o processo inverso, aquilo que não pode acontecer. Então, toda vez que aparecer essa palavrinha, tá? Pelo menos é um problema, tá? Pelo menos é um problema. Por quê? Pelo menos um pode ser 1, 2 ou 3. Que é o total que eu tenho aqui de chegada das 3 primeiras colocações. Vocês entenderam? Sim. Sim? Entendi. Tá. Gente, vai acabar a nossa aula, eu vou fazer a chamada. Então, fica para vocês fazerem na nossa próxima aula de hoje, tá? Na segunda aula de hoje, vocês vão fazer o exercício 5, que ficou faltando, e os contextualizados, tá? Para a gente corrigir amanhã. Combinado? Tá. Então, conforme eu for falando o nome de vocês, vocês já podem ir saindo, indo para o intervalo, tá bom? Tomar lanchinho, tá? Até daqui a pouco a gente se encontra lá no chat, tá? Então, vamos lá. Jéssica, já marquei. Jéssica Monegato. Lucas, já marquei. Fernanda Muta, já marquei. Melissa Verônica, já marquei. Juliane Barbosa, já marquei. Laís Rinaldi, já marquei. Ana Clara, já marquei. Natália Germã, marquei. Ingrid Mariana, já foi. Marcela. Verzani, eu. Tá marcado. Natália Latini, tá marcado. Vamos lá. Subiu outra. Isabelle Miranda tá marcado. Isa Lopes tá marcado. Júlia Mazin tá marcado. Larissa Sayuri tá marcado. Letícia Feitosa marcado.
Gabriel Pereira, Gabriel Barcelos, Gustavo Oliveira, Júlia Fernanda. Vamos lá. Lucas, eu já marquei. Marcos está marcado. Viu, Kaique? Kaique está marcado. Dante está marcado. Marcela Maia está marcado. Fernanda Mac está marcado. Camila está marcado. A Isabela Moedano já marquei. Vamos ver. Quem falta? Marcos já marquei. Lucas já marquei. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, até daqui a pouco. Tchau, Pro, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Marcos.